Brasil em Retratos, com Renato Meirelles. Todas as sextas-feiras, neste horário, o Renato Meirelles está conosco e hoje vai falar sobre uma realidade brasileira nunca enfrentada de frente como deveria ser por governos diversos, federal, estaduais, municipais, em gestões e partidos diferentes, que é o da habitação, do déficit habitacional, da habitação precária, da condição indigna em que milhares e milhares de brasileiros vivem e sob risco, um risco constante que é viver em áreas de risco. Muitas vezes áreas que são fruto de invasão, de ocupação irregular, mas poder público sem dar uma alternativa a essas pessoas, com programas habitacionais que não dão conta de atender essas pessoas e pior, com gente morrendo em deslizamentos, né? Nessa semana a gente falou bastante sobre isso, por causa do desmoronamento que houve na Grande São Paulo, em Franco da Rocha, provocado pelos temporais. Renato, 3 em cada 10 moradias da Grande São Paulo, por exemplo, estão em áreas de risco, só que esse é um dado que certamente já tem uma defasagem, porque ele é referente a 2020. E se a gente pegar um retrospecto mais amplo, em 25 anos, mais de 1.100 pessoas morreram em áreas de risco só na região metropolitana. A gente não tem dados para ter um cenário claro, nacional, para saber como combater isso, né? É muito triste. E faz sentido isso, Renato? Ninguém tem encarado isso de frente para valer? Bom dia. Bom dia, Sheila, bom dia, Carla, bom dia, ouvintes da Band News. Continuamos carentes de boas notícias, né? Mas vamos lá. O que acontece é que muitas vezes os mesmos políticos que deveriam ser responsáveis por evitar que situações como essa aconteçam, e pense que quando eu falo políticos, na verdade é o Estado, né? O direito à moradia é um direito fundamental e cabe ao Estado, no limite, garantir os direitos fundamentais. Esse mesmo Estado, muitas vezes, procura criar um crime perfeito, em que culpa as vítimas desses deslizamentos pela própria morte, pela própria tragédia, na medida em que falam, olha, eles sabiam do risco de morar naquele lugar, naquela casa, comparando essa decisão de morar nesses locais como a decisão de alguém que bebe e sai dirigindo, né, que assume o risco de matar o outro, assim como essas pessoas, em tese, por essa narrativa, acabariam assumindo o próprio risco da morte, sendo que você não tem alternativa. Essas pessoas não vão morar em áreas de risco porque querem, essas pessoas vão morar em áreas de risco porque a alternativa era a ponte, a alternativa era aquela barraca de camping na frente do Ceasa, aqui em São Paulo. Essas pessoas que perderam seus empregos, essas pessoas que muitas vezes não tinham dinheiro mais para pagar o aluguel, não tinham dinheiro para conseguir, mesmo num país com mais de 6 mil residências vazias, desocupadas, não tinham o dinheiro para conseguir comprar ou alugar mesmo um barraco numa área que é mais segura. Não é à toa que essas pessoas moram em áreas de risco, são majoritariamente mais pobres, majoritariamente das classes D e E. Ô Renato, e sabe que quando a gente levanta esse tipo de discussão aqui, algumas pessoas relativizam a condição de quem mora nessas áreas de risco, colocando alguns argumentos do tipo. Aí, ó, eu tô só, assim, jogando a argumentação pra gente discutir, não é nada agressivo, e eu acho ótimo que os nossos ouvintes repassem essas impressões pra gente debater. Mas algumas pessoas dizem, dá uma olhada lá, são casas que têm 2 ou 3 pavimentos, quer dizer, não são coisas baratas de se construir. A gente está falando sobre Franco da Rocha, por exemplo. Dá uma olhada que tem carro na garagem dessas casas, como é que pode uma pessoa que tem carro não ter dinheiro para pagar aluguel? A gente está falando de coisas tão diferentes, né, Renato? Porque quando você pensa em uma pessoa pagando um aluguel de mais de R$1.000, ou que seja de 600, 800 reais por mês, é uma pessoa... E aí você coloca isso na mesma
balança, aí no mesmo cálculo de uma pessoa que consegue comprar um carro popular, esse investimento de longo prazo do aluguel, ele é muito maior proporcionalmente do que ali o dinheiro para comprar um carrinho de 9 mil, 10 mil reais, né? Que a pessoa ainda vai utilizar para se locomover e não pagar a condução, que é precária muitas vezes, né? Olha, Carla, a gente tem estudado a questão urbana do Brasil há muito tempo, em especial nas classes C, D e E. As casas, de fato, nas comunidades, nas favelas, na grande maioria dos casos, tem 2 ou 3 dormitórios. Sabe por quê? Porque eles alugam um desses dormitórios. Porque as famílias têm mais do que 10 pessoas morando em casa, e aí existe o ritual de encher a laje, e chamando os vizinhos para encher a laje, construir um pavimento a mais e um outro pavimento que ou vira a casa da moradia daquela filha que acabou de ser mãe e muitas vezes não tem onde morar, ou porque vira uma fonte de renda fixa quando aluga para uma outra família dentro da própria comunidade. Nas favelas, as casas ficam em constante construção feita com o próprio esforço, com a ajuda dos vizinhos e da própria família. Não dá para comparar com uma casa de 3 pavimentos em que alguém pagou um empreiteiro para construir sob a supervisão de um engenheiro. É verdade sim que tem carros. E sabe por que tem carro? Porque são trabalhadores autônomos, que trabalham como aplicativo, que têm o seu próprio negócio. Carros, muitas vezes, que são aquele Pachecão lá, o Passat, Chevette ou Corcel. São carros com mais de 10, 15 anos de uso. E que são a fonte de renda e o trabalho dessas pessoas. Ou as motos. Não dá para comparar com aquela pessoa que acabou de tirar um carro zero da concessionária. Essas pessoas não moram lá porque querem. Se fosse assim, nós teríamos grandes casas e mansões que existe também na periferia, mas é Alphaville, fazendo parte de áreas de risco. As pessoas não decidem o risco de morte, a não ser aquelas que pegam seu carro e dirigem bêbado. Essas sim decidem. As que ninguém quer colocar a sua própria vida ou a vida do seu filho em risco morando num desses locais. De novo, e é por isso que eu falo do crime perfeito, é a mesma coisa de culpar uma mulher que foi violentada porque ela estava de saia curta, como se a responsabilidade, se fosse a saia curta dela responsável pela violência que ela sofreu. Não dá mais para se normalizar o crime perfeito no Brasil. Isso vale para esses moradores de área de risco, isso vale para o machismo estrutural que faz com que o Brasil seja um dos campeões do mundo em violência contra a mulher. Isso vale para situações de racismo, por exemplo. A gente tem que colocar as coisas assim e discutir civilizadamente, né, pra gente puxar esse tipo de comportamento, né, Renato? Porque a gente fica indignado ao ouvir. A Sheila Magalhães está bem brava aqui fora do ar ao ouvir essa argumentação que chega por meio de algumas pessoas, né, que não passam por essa situação, que não têm contato com pessoas que passam por isso, e aí, de fora, tem um julgamento pronto. Né, por exemplo, eu li mensagens aqui, eu tenho certeza que 70% dessas pessoas estão lá porque não querem pagar um aluguel. E honestamente, enfim, eu sei, Sheila, é uma discussão super longa, né? Assim, então a gente ficaria muito tempo falando. Eu sou o chato dos números. Eu queria entender da onde as pessoas tiram o número 70%. Quem disse 70%? Que pesquisa fala que foi 70%? Então, além de uma impressão da opinião, não se tem muito apego com a verdade factual. E a realidade, nós tivemos a oportunidade de pesquisar isso há muito tempo, é completamente diferente. Até porque erra quem acha que os moradores dessas áreas de risco não pagam aluguel. Muitas vezes eles pagam sim, mas pagam para a milícia, como que caiu no Rio de Janeiro, os prédios que caíram no Rio de Janeiro, pagam para o tráfico de droga, pagam para aquelas instituições que substituíram o Estado, né, nesses territórios. Renato, obrigada pela sua participação. Vocês não sabem nada da vida, vocês estão falando um monte de besteira aí. Mensagem chegou, tá bom. Vamos nessa. Renato, bom fim de semana para você. A gente volta a conversar na semana que vem. Um beijo.
Um beijo, até mais. Espero que com notícias melhores. Com certeza. Beijo, Renato. 8h57 pelo horário de Brasília.